Fala galera, tudo bem? Meu nome é Roberto Falcione, sou professor de História, em nome da SAI Digital. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula. Hoje o nosso tema agora são as doutrinas sociais, as novas formas de pensamento do século XIX. Página 685, essa é a nossa primeira aula, vamos ter duas aulas. Seria interessante você estar em mãos, em sua casa, o livro de História da SAI, para que vocês possam acompanhar, pausar o vídeo, fazer uma leitura com mais calma. Toda a nossa aula foi baseada no livro, nos textos, nas atividades do seu livro aí, que está em suas mãos. Tudo bem? Nessa aula veremos doutrinas do século XIX, os pensamentos, as ideias do século XIX. A aula passada tinha uma atividade para vocês aqui sobre, em 1860, a formação da unificação da Itália. Afirmou, fizemos a Itália, agora precisamos fazer os italianos. Essa frase traduz uma particularidade da construção da unidade italiana, que é identificada na resposta A. A questão exalta a diferença entre nação, Estado formal, e o nacionalismo, né? E divergência entre nacionalismo e Estado-nação. Você formou um Estado, agora você precisa ter o povo que forme esse Estado. Você invade, anexa através de revoluções, e agora você precisa que os italianos entendam que você está dentro de uma Itália. Então é isso que ele quer dizer com essa frase. Vamos lá, primeiro pensamento então. Vamos lá, o que nós entendemos como os pensamentos, as novas formas de pensamento do século XIX. Podemos colocar aqui junto, então, a divisão, podemos colocar entre a divisão o liberalismo. Vamos comentar alguma coisa também da ciência, né, do positivismo e do darwinismo, e temos depois a nova forma, outras formas de pensar, como o socialismo, utópico, científico e o anarquismo. Então, o primeiro movimento aqui que vocês estão estudando bastante comigo, chamado liberalismo. Está ligado à liberdade, está à liberdade de pensamento, à liberdade de expressão, está ligado ao iluminismo, a uma ideia burguesa de sociedade, né? E o liberalismo depois passa por um viés econômico para os economistas e eles começam a propor formas de sociedade baseada nesse liberalismo. O nome de Adam Smith é um dos mais fortes aqui, ligado a esse conceito, e ele acredita numa teoria chamada mão invisível. Segundo a teoria da mão invisível, a não intervenção do Estado na economia, os preços dos produtos, a regulação do mercado estaria funcionando através da oferta da oferta do produto, da necessidade do produto, dos preços, todos regulados pela livre oferta e a liberdade econômica dos preços, né? Então é isso que ele está colocando, que o Estado não deveria intervir, não deveria taxar preços, não deveria dizer o que tem que funcionar, e que o que o Adam Smith acredita no seu livro A Riqueza das Nações, do século XIX, é que, na verdade, tudo iria regular através da livre oferta e procura dos produtos, né? Se você procura um produto mais, ele vai encarecer. Se não tem procura no mercado, aquele preço vai ficar mais barato. E assim ele acreditava nessa regulação do mercado de uma forma sem a intervenção do Estado, né? O Estado funcionando como se fosse uma mão invisível, ou seja, o Estado apenas um sensor, observando a regulação do mercado pelas suas próprias mãos. Esse é o liberalismo. Então nós temos aqui no pensamento a liberdade econômica, defendida pela livre concorrência de Adam Smith, no livro A Riqueza das Nações. O liberalismo político, relacionado às liberdades individuais, é um pensamento ligado à burguesia, né? No século XIX, o nacionalismo é mais que um sentimento de pertencimento a uma nacionalidade. Ele adquire progressivamente caráter de mudanças políticas e sociais. É por isso que os movimentos nacionalistas de 1848 levaram às unificações italiana e alemã. Temos uma corrente, né, Delacroix, nas aulas passadas, inclusive, discutimos sobre essa obra de arte, a mulher representando a liberdade com a bandeira nacionalista da França, uma cena de um conflito, lutando, dando a vida aqui pelos ideais que eles acreditam. Isso nós colocamos então nessa corrente chamada de romantismo, né? Ele exalta as emoções, acredita, venera o ambiente, a natureza, despreza o formalismo, busca as raízes nacionais dos povos, e essa é uma característica chamada de romantismo.
Positivismo, fiz questão de colocar inclusive a bandeira do Brasil, que tem no livro de vocês aí, é uma ciência do século XIX, esteve vinculada às ideias de ciência, de desenvolvimento científico. O positivismo passou a frequentar outras esferas, por exemplo, escolas militares também vinculadas à ideia de positivismo, à ideia de progresso. Então, o positivismo virou um pensamento científico, eles acreditavam na busca do desenvolvimento do país em busca do progresso. E esse positivismo permeava a ciência, permeava a economia, permeava a sociedade, permeava os valores, né, principalmente ligados à burguesia. Na nossa bandeira, a bandeira brasileira, nós temos um lema positivista que é a ordem e o progresso. A principal ideia, a essência do positivismo, acreditavam que a sociedade estava sempre desenvolvendo rumo a um progresso. E para você fazer isso, tinha que atingir um determinado tipo de metas, desenvolvimento científico, desenvolvimento industrial, para que esse país se desenvolvesse rumo ao progresso. Então, esse é o principal lema. Está aqui a ideia, então, do positivismo. O capitalismo e a tecnologia são conquistas positivistas. Segundo Comte, que é um dos principais filósofos que defendiam o positivismo, somente por meio do conhecimento científico é possível alcançar a resolução de todos os problemas sociais. Essa visão é chamada de cientificismo. Uma corrente, também um pensamento do século XIX, uma nova forma de ver o mundo, e vou pegar uma frase bem famosa de Sigmund Freud, né, que ele fala que houve 3 etapas do narcisismo humano. E segundo ele, o segundo etapa do narcisismo humano é quando chegou Charles Darwin, o botânico inglês, em 1859, 1858, 1859, quando ele publicou o livro A Origem das Espécies, e ele mostrou que, na verdade, todas as espécies não são imutáveis, todas são mutáveis, precisam se adaptar ao meio para fazer a sobrevivência, a teoria da seleção natural, que ele criou e que ele defendeu a sua tese, em seu livro, e através dessa ideia ele tentava dizer que nós, seres humanos, também passamos, como uma espécie, passamos por um processo evolutivo de adaptação, né, ao meio, e aquela espécie que se adaptar vai permanecer, as que não se adaptarem vão ser extintas, vão ser excluídas por um processo de seleção natural. Quando ele disse isso, ele estava lutando, ele estava entrando em conflito com um pensamento, uma verdade bíblica, uma verdade religiosa, dizendo que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. E isso era uma grande preocupação da cabeça, inclusive, de Darwin, como lançar um livro que iria chocar o planeta inteiro, fazer um conflito entre ciência e religião. Vale a pena vocês procurarem mais um filme para vocês aí, chamado A Origem das Espécies. O nome do filme, A Origem das Espécies. Vale a pena vocês procurarem esse filme, e relata, vai mostrar, representar um momento da escrita do livro, e Darwin está ali na luta para entender e o impacto e a transformação social de você escrever um livro como esse, e como ficaria a sociedade, né? Como ficaria. Ele está também preocupado com as consequências de uma leitura da sua obra científica. Darwin não tem nada a ver com isso que eu vou dizer, mas pegaram a palavra do Darwin, darwinismo, né, para defender que também existia uma espécie de processo evolutivo das sociedades, e foi a base para justificar o que nós chamamos de imperialismo do século XIX, quando as potências europeias dominaram, invadiram, conquistaram, enfim, neocolonizaram os continentes africano e asiático, utilizando como justificativa o pensamento de Darwin. Darwin não tem nada a ver com essa história, mas usaram a teoria científica, biológica, botânica do Darwin para a sociedade. Nós chamamos de darwinismo social. Segundo essa teoria, utilizada então pelas potências europeias, todas as civilizações partiriam de uma base, e ao longo de um processo histórico elas iriam chegar até um nível, né, de progresso. Então,
tem ciência também aí, tem positivismo também justificado aí. Segundo o darwinismo social, essas tribos, povos e continentes atrasados estariam aqui e a Europa estaria aqui nesse ponto alto. Para fazer esse avanço, essa evolução social, as potências europeias se diziam uma incumbência, na responsabilidade de ajudar os continentes africano e asiático para avançá-los até uma linha evolutiva maior, através de tecnologia, através de cultura, através de ciência. Sabemos que isso foi uma justificativa balela que escondeu, na verdade, interesses econômicos, exploração de matéria-prima, exploração de mão de obra barata, e aí nós entendemos por que a Europa, uma superpotência de continente, e por que nós temos uma divisão do planeta entre outros continentes que vivem em situações muito mais humildes, com um desenvolvimento muito mais atrasado, com problemas, inclusive sociais, muito grandes, como o continente africano e o asiático. Para casa, dê uma estudada no liberalismo aqui dessa aula para nós, aqui, a partir da segunda metade do século XIX, e respondam comigo aqui. Quais direitos naturais que o liberalismo propõe? B. Quais as principais características do liberalismo econômico? C. Quais correntes de pensamento se opuseram ao liberalismo no século XIX? Coloquem, deem uma pesquisada na internet, porque a letra C vocês vão ter que precisar um pouquinho do conteúdo da próxima aula, quando nós vamos falar sobre os socialismos. Tudo bem? Quero agradecer a todos vocês que estiveram junto comigo aí nessa aula. Espero que tenham aprendido um pouco, se divertido comigo aí, tanto quanto estou me divertindo com vocês. E desejar um bom estudo e até a próxima. Valeu, pessoal. Muito obrigado.